bom dia a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre com vocês. Meus irmãos, quero agradecer muito a vocês por vocês se inscreverem lá no meu canal do YouTube, por vocês também me darem essa força aqui no TikTok. Tô muito grata pelas orações de vocês pela minha vida. E podem crer, meus irmãos, que vocês também estão nas minhas orações. Como prometi, né? Deixa essa preguiça de lado, né, Laide? E eu tô gravando agora, vou começar a gravar meus vídeos todo dia quando eu acordar, porque senão eu vou ficar me empatando com as coisas de casa, naquela correria para mais tarde trabalhar, então não dá, né? Porque o meu compromisso com Deus é em primeiro lugar, com certeza, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Eu não tenho que mencionar, não tenho que agradecer. Quer dizer, tenho muito que agradecer, eu não tenho palavras, eu não tenho como agradecer a Deus por tantas coisas boas, por tantas coisas maravilhosas que Ele está fazendo e está trazendo para a minha vida. Pessoas maravilhosas, trabalho, nossa, tanta coisa boa está acontecendo na minha vida que eu vou falar para vocês. Olha, eu não tenho palavras para dizer o que está acontecendo na minha vida. Há uma semana eu estava muito triste, muito abatida por certas circunstâncias. Mas no começo dessa semana, Deus fez uma transformação tão grande dentro da minha vida, dentro do meu coração, que eu vou falar para vocês. Não abandonem esse Deus não, minha gente. Nunca demos as costas para esse Deus, porque Ele transforma a nossa vida. Nossa, foi uma transformação muito rápida. Vou falar para vocês que eu não tenho palavras. Não tenho palavras para agradecer. Tanta misericórdia, tanta bondade, porque eu não mereço. Eu sei que não mereço. Mas mesmo assim Ele... Nossa, meu Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, meu Pai. Então vamos curvar a nossa fronte e vamos pedir que Deus envie o Espírito Santo para que nos guie mais um dia da nossa leitura bíblica, né? Para que Ele nos dê sabedoria, para que nós captemos a mensagem que Ele quer nos transmitir. Lembramos que nós adentramos ontem ao livro de Daniel, né? Eu só li um capítulo, mas hoje eu vou ler do 2 ao 4 para completar os 5 capítulos. Enfim, vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo, né? Que eu sei que a maioria das pessoas não gostam do vídeo longo. Então eu não quero deixar ele tão longo. Vamos lá, curvar a nossa fronte e agradecer a Deus, pedir que Ele envie o Espírito Santo para nos iluminar nossa mente e nosso coração para mais um dia das nossas vidas, não é verdade? Senhor Pai Santo, amado e querido, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por ser esse Pai tão maravilhoso, mesmo que nós não mereçamos, Senhor. O Senhor é de uma misericórdia tamanha, tremenda. Eu não tenho explicação, Senhor. Somente agradecer, nada pedir, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo, meu Pai. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo, meu Deus, por tudo, por tudo. Muito obrigado, Jesus. Toda honra e toda glória ao Teu santo nome, meu Pai. Quero muito te agradecer, Senhor Jesus Cristo, por me dar mais uma chance de viver mais um dia, para tentar fazer as coisas certas, para tentar ir nos caminhos mais certos, errar o menos possível, Senhor Jesus. Muito obrigado pelas pessoas que o Senhor tem botado no meu caminho, são pessoas maravilhosas, Senhor, que eu oro pela vida dessas pessoas, para que elas sejam tão abençoadas assim como eu também sou, meu Pai. Muito obrigado, Jesus. Eu peço humildemente que envie o Espírito Santo do Senhor, para que abra os nossos corações e mentes, meu Pai, para que recebamos a Tua palavra e aprendamos, Senhor. Aprendamos, levemos para o resto da nossa vida, enquanto vida tivermos. E para que um dia almejemos, Senhor, morar na eternidade contigo. É o que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, capítulo 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação.
Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho aos seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, diz-me o sonho e saberei que me podeis dar a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada imprudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu: designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este ministério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus e da eternidade e eternidade, porque ele é a sabedoria e o poder. Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e o que com ele mora na luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, no qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduza-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: um mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos anos. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim que foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. E a tua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram com a palha das eiras no estio. E o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o Senhor, e também a tua interpretação, diremos o rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará.
Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois puseste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abdinego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Capítulo 3. Essa parte aqui é uma história muito linda, muito maravilhosa. Espero que vocês gostem. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante chegaram alguns caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Até os deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis dispostos. E quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados em fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego, ao rei Nabucodonosor. Quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdinego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem
a Sadraque, Mesaque e Abdinego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo, ajuntaram seus satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em montura, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. A loucura de Nabucodonosor, capítulo 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz o seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho. Mas não fizeram saber a sua interpretação. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual é o Espírito dos deuses santos, e eu lhes contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Diz-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: Derribai a árvore, cortai-lhe os ramos e derriçai-lhes as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai na terra. Atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, disse a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos.
A árvore que viste cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, em cujos ramos as aves dos céus faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que vira contra o rei, meu senhor. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino. Ai, pessoal, desculpa. Sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva com os bois. Seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas a fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendiço o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ela reputados em nada, e segundo a sua vontade. Ela opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade, e o meu resplendor buscaram os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, que todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. E pode humilhar aos que andam na soberba. A escritura na parede, capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles. O rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homens e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados.
A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência. E sabedoria como a sabedoria dos deuses teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, constitui o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou ao rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios ao trem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó Rei Deus, ao Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi como os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva com os bois e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constituir sobre ele. Tu, Belsazzar, que és seu filho, não humilhastes o teu coração ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificastes. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta interpretação daquele. Mene contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquele mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. E Dário, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Um texto grande, né? Concluímos a nossa leitura de hoje. Eu falei, né, para vocês que a gente ia chegar na parte da história, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se negaram totalmente a se prostrar sobre a estátua de ouro que Nabucodonosor fez e queria que todos se prostrassem. Eles não se prostraram. Então foram lançados à fornalha de fogo. Só que quando o rei Nabucodonosor olhou, tinha 4 homens. Eu lancei 3, mas tem 4. E quando ele chegou à porta da fornalha, que viu aquele ser divino, aquela imponência, quem era? Era Jesus Cristo que estava ali, protegendo todos os 3, que eles confiaram no Senhor. Bem assim é com as nossas vidas, meus irmãos. A gente tem que confiar em Deus. A gente tem que deixar que Ele tome conta, tome rédea das nossas vidas, que vai acontecer bênçãos maravilhosas. É só a gente entregar os nossos caminhos à direção de nossas vidas. Não se curvemos nem se prostremos a outros deuses, feitos de barro, de madeira, não. Nós vamos perder a nossa salvação, porque essas coisas não existem, são só peças moldadas por homens. Mas nós temos um Deus lá em cima, que nos ama, que nos protege,
que tira a neblina dos nossos olhos e faz a gente enxergar a verdade. Então adoremos, santifiquemos esse Deus e agradecemos e honremos a Ele. Que tudo que a gente fizer ainda será pouco para agradecer, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Por tantas bênçãos e misericórdias que Ele tem feito em nossas vidas. Não é verdade? Então vamos curvar a nossa frente e agradecer ao nosso bondoso Deus por Ele ter se feito presente em mais um dia das nossas vidas e para Ele que continuar nos abençoando e abençoando todos os nossos. Amém. Senhor Pai Santo, amado e querido, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por ser esse Pai tão maravilhoso, mesmo que nós não mereçamos, Senhor. Pai, eu te consagro a minha vida, a vida de todos os meus familiares, a vida de todos os meus amigos, enfim, Pai, a vida de todas as pessoas que eu amo, meu Pai, que eu gosto. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida dessas pessoas grandemente e proteja livre de todos os males. Peço, Senhor, que abençoe todas essas pessoas que me acompanham, Pai, nessa humilde leitura, mas leitura essa que faz grande diferença, que enche o meu coração de esperança, que purifica a minha alma, que me faz crer em dias melhores, que me faz crer que eu posso ser feliz, Senhor Jesus Cristo. Enfim, meu Pai, por tantas coisas, por infinitas misericórdias. Muito obrigada, Espírito Santo, por ter se feito presente e peço que continue durante todo o meu dia, Pai, me protegendo, me abençoando e me guardando e protegendo todos os meus, a quais eu oro, meu Deus, principalmente aquelas pessoas que estão aqui dentro do meu coração, meu Deus. Que o Senhor guarde livre de todos os males, Senhor Jesus, que essas pessoas sejam abençoadas, sejam livres de todos os males. Peço que abençoe as nossas cidades, meu Deus, circunvizinhas, Cicero Dantas, Heliópolis, enfim, meu Pai. A todos e a todas, meu Deus, que o Senhor proteja livre de todos os males. Muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos maravilhosas. Graças eu te dou e te louvo, te rendo graças, Senhor Jesus Cristo, não me abandona. O Senhor continua segurado na minha mão, Senhor, me guiando pelos melhores caminhos e sempre me dando sabedoria e discernimento, Pai, para que não magoe as pessoas, para que eu não magoe, Senhor, as pessoas, para que a gente tenha cautela no que vai falar. Peço também, Senhor, força e sabedoria para que eu execute um bom trabalho, meu Deus, no meu serviço. Peço calma e peço que o Senhor me ajude, Senhor Jesus Cristo, a vencer todas as minhas dificuldades que eu ainda tenho no meu trabalho e que dê tudo certo, Senhor. Que eu consiga crescer dentro da minha empresa e que o Senhor abençoe grandemente, Senhor Jesus Cristo, a Divina Pizzaria e Hamburgueria, para que os donos venham a crescer, venham a ofertar mais oportunidades de trabalho para as pessoas. Enfim, meu Deus, muito obrigado por tudo. Por tudo, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meu irmão, por ter se feito presente em mais um dia da nossa leitura bíblica. Que a paz e o Espírito Santo do Senhor permaneça na tua vida. Que Ele invada o teu coração de muito amor e de muita felicidade. E se for da vontade do Senhor, amanhã estaremos aqui para mais um dia da nossa leitura bíblica. Que você tenha um ótimo dia e que a luz de Deus resplandeça na tua vida. Amém.